Ok, voltamos. Eu tô já há alguns dias, perdão. Eu tô aí vendo, acompanhando na televisão o fenômeno Pablo Marçal, que é. Não tem como dizer que não é um fenômeno, porque é. Isso está me aguçando, eu queria trazer isso para o debate aqui no programa, né? E estava esperando a hora certa, e o Cláudio me ligou hoje cedo e falou, ontem a gente falou, ele falou, olha, eu vou falar do Pablo Marçal. Eu falei, ótimo, que eu estou querendo discutir isso, que seria o seguinte, Cláudio, como é que você vê isso? Vai influenciar no restante do país? Pode influenciar? Por exemplo, nós estamos aqui em Teresópolis, né? Isso pode influenciar. E São Paulo, não adianta dizer que São Paulo é um estado conservador, porque não é. São Paulo sempre teve uma tendência muito grande a ser de esquerda, até por causa do grande número de nordestinos que hoje moram em São Paulo e que aí tem uma outra tendência. O PT nasceu lá, né? É, o PT nasceu lá, mas eu acho, Hélio, que isso... O Foro de São Paulo. O nome já diz, né? O Foro de São Paulo. Mas até quem não viu no primeiro bloco, né? Só para vocês entenderem, né? A gente está trabalhando na análise desse fenômeno do Pablo Marçal com esse livro aqui, tá? Que é, vamos dizer assim, a filosofia política dele, é o governalismo. Ah, o que é governalismo? Tá? Ele explica aqui muito bem. Tá? Ele é conservador na sua linha de costumes, tá? Só que para a vida prática ele propõe uma coisa diferente, que é o indivíduo se governar a si próprio, vamos dizer assim, tá? Tomar a rédea da sua vida e com isso prosperar. Ora, o que acontece? O que isso muda? E por que se interessa ao Brasil e interessa a Teresópolis por tabela? A gente sabe que a gente vive uma polarização no país. Né? Você tem de lado a esquerda com todos os partidos e com uma linha, né, e já no poder há muito tempo, e você teve, né, no fenômeno Bolsonaro uma cisão dessa linha, né, onde também ninguém acreditava nele. Eu me lembro das entrevistas, era impossível Bolsonaro ser eleito, etc, etc, etc. Foi eleito. Né? Teve 4 anos, então nós passamos a ter uma polarização que permanece até hoje. O que acontece? Né? Eu acho que para os dois lados interessa essa polarização. Sim. Né? Para os dois lados. Sim. Isso aí é fato. Né? É que nem o Partido Republicano e o Partido Democrata nos Estados Unidos. Né? Você tem um interesse ali, só tem 2 ali disputando poder. Né? De repente vem uma terceira via, vamos dizer assim, de alguém conservador, ele não é de esquerda, né? E fala algumas verdades de uma forma muito enfática, consegue amealhar a simpatia do povo, né? E diz, olha aqui, ó, não estou preocupado em ganhar dinheiro, não estou preocupado em ter projeção, porque eu já tenho, quero apenas fazer o bem para o povo, tá? E coloca, eu peço que vocês leiam, repito 10 vezes, e coloca, por isso que eu estou falando dele aqui, com alguma tranquilidade, que eu li e conheço, fui até lá, fui até São Paulo, e coloca Deus à frente de tudo. Isso para mim vale muito, e para qualquer conservador tenho certeza também. Tá? Inclusive, para vocês saberem, qual é a igreja dele? Tá? Ele é cristão e ele não tem igreja. Você sabe o que ele faz, Hélio? Toda segunda-feira, no início da semana, ele faz um culto na empresa dele com todos os cristãos, chamado Primícias. É o primeiro dia da semana, então é Primícias. Então, ele não é ligado a nenhuma igreja tradicional, mas ele é cristão. Então, ele começa a semana dele, todos os funcionários, amigos e interessados, começam com um culto na empresa dele toda segunda-feira e trabalha até de pequenas células. Né? Ele apoia muitas pequenas células, são grupos pequenos de igrejas que trabalham nas casas. Então, isso para mim já diz muito. Aliás, é uma coisa que tem que ser dita. Tá? Isso aí realmente acontece. É um cristão, põe Deus à frente e, de repente, está trazendo um novo caminho para a nação, que eu acho um caminho muito produtivo. Por isso que eu acho que impacta São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, né? Quer dizer, é a mais importante, é a mais poderosa, é a principal do Brasil, e o que acontece em São Paulo reverbera para o país todo. Né? E interessa aos conservadores saberem quem é mais esse Pablo Marçal da vida, né? E com isso eu acho que atinge até Teresópolis, porque nós somos uma cidade conservadora, né? Eu acho que teremos um prefeito conservador, vou até colocar a minha opinião, porque não me parece que o candidato da esquerda vá ganhar, né, a eleição efetivamente. Então eu estou pressupondo que os outros candidatos, né, são conservadores, então teremos um
um prefeito conservador, que eu acho que pode até copiar, se for o caso, muitas das coisas da filosofia dele, filosofia da linha política dele. Interessante o negócio que ele escreve aqui, tá marcadinho aqui, tá? Tá. É interessante que um negócio que ele coloca aqui na capa e vem de encontro ao que eu falo com vocês todo dia. Gente, não deixe de votar, não. Ah, eu não quero saber de votar, não vou votar. Olha só, quem não governa é governado. É governado. Pô, isso é feito. Quem não governa é governado. Quem governa a sua vida? Se você não está no governo, está sendo governado por alguém. Fomos criados aprendendo e discutindo sobre dois sistemas econômicos, o socialista e o capitalista. Sempre em busca da resposta para essa pergunta. Qual o sistema ideal para o mundo? Um tenta nos nivelar por baixo e o outro nos faz buscar incessantemente por posses. Será que um dos dois é o melhor? Será que um dos dois é o certo? Aí vem as respostas para essas perguntas e outras referentes ao tema, você vai encontrar em cada brasileiro um governante, ou seja, no livro. Interessante isso aqui, Exatamente. porque ele bota, se você não for um governante, você tem que governar a sua vida, eu estou entendendo isso. É exatamente isso. Você tem que governar a sua vida. Exatamente isso. Você vai ser governado. É isso aí. E aí ele pergunta qual é o sistema, o melhor sistema, socialista ou capitalista? Ele fala disso aqui no livro. Fala, é exatamente que ele mostra que o socialismo é um fracasso absoluto porque nivela todo mundo por baixo. E o capitalismo acaba sendo bom para poucos, né? Por quê? Porque ele não tem capacidade de absolutamente todo mundo enriquecer e ter um bem-estar da mesma forma, né? Então ele mostra a fragilidade dos dois sistemas e diz o seguinte, olha só, você tem que procurar o melhor para você fazendo a autogestão, vamos dizer assim, da sua vida. E pode parecer uma coisa meio óbvia, tá? Mas é uma coisa muito, muito, muito interessante, Hélio, e que ninguém tinha falado em termos políticos. As pessoas lançam isso como mensagem, olha, melhora a sua vida, tem que começar dentro de você, você vai conseguir, né? Aquela questão da autoajuda, mas é uma verdade. Se você, diante de um problema, por exemplo, parar, o que vai acontecer? Você vai ser vencido pelo problema. Se você vislumbrar num problema uma oportunidade e crescer com aquilo, você é um vencedor. Né? Então, na verdade, ele pede e concita as pessoas a que todo mundo pare para pensar dessa forma. Ah, isso é muito etéreo, muito difícil. Não é, não. Né? Isso aí é vida prática. Né? Por exemplo, o empreendedorismo é isso. Olha, eu tenho uma ideia, eu vou correr atrás, eu quero prosperar, eu quero ajudar outras pessoas com a minha prosperidade, eu quero empreender, eu quero ajudar meu país, quero ajudar minha família. Enfim, são só coisas positivas. É lógico que ainda é uma coisa muito empírica, muito inicial, tá? Mas o que acontece? Está dando certo. E eu vou te falar em todas as camadas sociais, tá? Porque ele é um cara que veio do nada, né? É uma pessoa muito pobre, é muito rico e deu certo, está dizendo. Inclusive, a maior parte da subida do eleitorado dele está sendo nas comunidades. Porque as pessoas estão dizendo, não, tá aí, o cara que quer saber da gente melhorar de vida mesmo é o Pablo. Não é aquele que promete da Bolsa Família, não é aquele que vai lá invadir a propriedade dos outros, como o Boulos faz, entendeu? Vamos invadir isso aqui, agora é seu. Não é nada disso, é o cara que quer ver que tem alguém que está dizendo, olha, você pode melhorar através do empreendedorismo, através da sua própria atuação, principalmente que você é uma pessoa que pode, sendo abençoada por Deus, né, com tudo, que Ele nos deu a terra para reinar, né, você pode melhorar a sua vida. Eu acho muito interessante isso. Isso é uma tendência, acho, do futuro. Isso que você falou agora desperta, realmente. Se você tem nas comunidades as pessoas muito carentes e elas ouvem um discurso em que você pode crescer, sim, você pode sair dessa inércia que você está vivendo, que muita gente está vivendo ali parado porque não tem perspectiva. Se você ouve isso, se ele consegue passar isso, aí eu vou te perguntar, ele está conseguindo passar isso para as pessoas? E ele realmente está crescendo nas comunidades? Você encontrou isso? Muito, muito. E aí é que realmente está incomodando a esquerda, principalmente. Por quê? Porque a esquerda faz o sequestro emocional das pessoas mais vulneráveis. Como? Simples, Hélio. Muito simples. Dá o Bolsa Família, isola a pessoa naquele comodismo, né, de receber o Bolsa Família, e tá bom para mim porque eu estou agora comendo ali o meu arroz com feijão, e aí mantém sob cabresto o que? Emocional e financeiro as pessoas mais vulneráveis. O que ele diz é o inverso. Abre aspas para mim, atenção, claro. Chatinho.
O que ele está falando aqui, eu quero até incluir alguma coisa em cima do Bolsa Família. Agora tem um negócio que é um absurdo. R$ 200, eu acho, por mês ou por ano, eu sei lá quanto é. O governo está pagando para a pessoa estudar. É isso. Eu acho isso um absurdo. Isso faz sentido? Não faz sentido. Isso não faz sentido. Inclui isso aí. E a bandeira é exatamente ajudar imediatamente, emergencialmente, o menos aquinhoado, a pessoa com vulnerabilidade. Só que a coisa maligna disso, Hélio, é que não é ajudar para sair da situação. É para manter o sujeito nessa situação. Aí é que é completamente nocivo. Exatamente. É para manter, é para aprisionar ele naquela Bolsa Família, naquela situação. E o que acontece? Ele vai votar na esquerda para manter essa situação. Ele se retroalimenta, como já dizia o Chico Anísio, né? Grande Chico Anísio, humorista. Ora, se a esquerda tem os seus votos da pobreza, não faz sentido ela querer acabar com a pobreza. É simples assim, gente. Então, se vem alguém e diz, olha, você pode melhorar de vida, empreender, crescer, ajudar, prosperar, esse cara é um inimigo da esquerda, primeira coisa. E da direita também, em determinado momento, né, como ele não veio pela direita tradicional, estabelecida, tá, ele despertou de imediato muita, vamos dizer assim, desconfiança e até uma certa resistência, que já está caindo. Tá? Porque no frigir dos ovos, escreve o que eu estou te falando. Se essa eleição for para segundo turno entre ele e o Boulos, toda a direita apoia ele, porque obviamente não vai apoiar o Boulos. Não vai apoiar o Boulos. Isso se ele não ganhar em primeiro turno. Vamos ver o que vai acontecer. Você me fez... eu sempre comentei aqui sobre a situação da Bolívia. Esse foi o ex-presidente da Bolívia, ajuda aí que fugiu o nome agora. Morales? Não, o Ivo Morales. Evo Morales. Ele manteve, durante o seu governo, ele manteve o povo da Bolívia, que é um povo... A Bolívia é um país muito pobre. Apesar de ser um país grande, um país produtor de coca, mas é um país em que a população vive sem perspectiva, eles não têm perspectiva. Porque o Ivo Morales, enquanto foi presidente da Bolívia, ele dá o arroz com feijão, dá a comidinha diária. Todo dia o povo tem a comidinha. E como já é um povo já meio malandro mesmo, porque eles são bolivianos, então para eles aquilo tá bom. Aquilo tá bom. Aliás, grande amigo do Lula. Aquilo para eles está bom, vai vivendo ali, a comidinha está garantida, o arroz com feijão está garantido, lá é batata. Então eles foram vivendo assim, se acostumaram. Uma geração inteira, ou 2 gerações, se acostumou com isso, de viver assim. E para ele era muito cômodo manter, por Ivo Morales, manter o povo na miséria, porque ele ganhava voto, porque ele dava comida. É isso. Ele dava comida. É isso. É a compra do voto. Na verdade, isso é uma compra do voto indireta. E é por isso que a esquerda se pela de medo e ataca muito o quê? A prosperidade. O próprio presidente Lula falou... Quem criou essa porcaria foi Fernando Henrique. Exatamente. O próprio presidente Lula falou, peraí, quando o cara ganha mais de R$4.000, já não vota mais na gente. Entendeu, pessoal? É isso que acontece. Quando prospera, ele vê o seguinte, eu estava aprisionado num sistema, né, que leva à ruína a pessoa, a sua família e a nação. O exemplo é a Venezuela, meu Deus do céu. O país mais rico da América Latina até pouco tempo, com essa maravilha do socialismo, do comunismo, está do jeito que está. É miséria pura. Né? Então, como é o sistema que eles utilizam para se manter no poder? É fazer o migalha. O migalha, com regularidade, vai manter aquele eleitor cativo. E ele nem se percebe. E alguns até, infelizmente, gostam da migalha. Né? E aí, o que acontece, Hélio? O que é próspero passa a ser o vilão. Ah, o cara é rico, o cara prosperou, eu não gosto disso, isso é capitalismo selvagem. Não, ele foi para cima, empreendeu, trouxe benefício para ele, para sua família, para o Estado, para o país, e ele é visto como vilão, quando devia ser exatamente o inverso. Né? Quer dizer, nos Estados Unidos, por exemplo, o cara, quando é um empreendedor de sucesso, um empresário de sucesso, ele é valorizado pela sociedade. Como aqui está tudo trocado, aqui está tudo trocado, né? As pessoas glamorizam o bandido e atacam a polícia. A pessoa glamoriza a pobreza e ataca a quem deu certo. A pessoa que deu certo. Que deu certo, que gera empregos, que gera riqueza. Como está tudo trocado, né? O que acontece? É um terreno fértil, né, para a direita que cultiva isso dia e noite. Tem que tirar o chapéu para ela, porque ela faz isso com muita eficiência, mas acaba com uma nação. Né? Eu pergunto para o brasileiro, você realmente acha que o seu país está melhor? Né? Nós estamos com 1 trilhão
né, praticamente de déficit público, agora 1 trilhão, Hélio, em primeira parte do governo. Tá bom para você? Você tá comendo picanha por aí? Você pode até explicar o que é déficit público, ou seja, é até um dinheiro que não circula. Olha só, Ana Maria Costa, urbanismo, já saneamento, educação, saúde, precisamos valorizar a cidade. Luiz Iate, tomara que esse povo saiba escolher em outubro. Cláudia Greenberg, bom dia, Hélio, um abraço. Bom dia também para você, Cláudia. A Alice Moreira, parabéns pela entrevista, excelentes comentários. Nada melhor do que escutar pessoas inteligentes. Muito obrigado a todo mundo que está participando, né? As pessoas participaram antes, mas aqui é dentro do tema que a gente está falando aqui. Quando se fala déficit público, né? Que o atual governo já deve 1 trilhão, ou seja, isso é um dinheiro que não circula. Não circula, é uma dívida. Aliás, você, brasileiro, saiba, você vai dormir hoje com uma dívida de todo brasileiro, R$40 mil, entendeu? Já foi falado. Pois é, mas as pessoas não sabem, não tem sabem noção como é que isso é. Mas, resumindo, gente, déficit público, o governo gasta mais do que arrecada. Por isso, essa sanha de arrecadar com tudo, até apelidaram, né, o ministro da Economia de taxade, porque ele quer taxar absolutamente tudo, arrecadar dinheiro para gastar mais. Mas o que é isso, Hélio? É um Estado gastador e não gerador de receita. Porque o dinheiro, gente, não vem do nada. O dinheiro é gerado através da riqueza feita pelo cidadão, né? Então, o que acontece? O cidadão gera riqueza e o Estado vai lá e consegue pegar a maior parte dessa riqueza, desse dinheiro, para gastar. E isso é uma coisa que se retroalimenta. Então, quanto mais o governo tem que gastar, mais ele quer arrecadar de você aí de casa. Então, ele passa a te taxar e te criar impostos e te levar o seu dinheiro mais ainda, né? Então, o que acontece? É uma coisa que vai a lugar nenhum, que leva a uma derrocada financeira e econômica da nação. É isso que nós estamos vendo em todos os estados, todos os países governados pela esquerda. É uma coisa que se repete, é uma história que se repete sempre. É o mesmo modelo, é a mesma cartilha. Tem que ter um Estado forte para sustentar você, com todas as benesses, com todos os direitos. Tá bom, mas o dinheiro vem de onde? As condições para existir isso vem de onde? Vem do seu trabalho, vem de você. Então você acaba sendo escravizado para manter esse sistema. É o chamado sistema, né, que o pessoal fala. Vamos criar aqui duas situações sobre o Pablo Marçal. Ele eleito e ele não eleito. Ele eleito, o que você acha que pode acontecer? Ele não eleito, ele vai influenciar essa geração que está aí meio perdida? Ele pode influenciar pessoas jovens? Que ele é um jovem, né? 37 anos. Olha, já influenciou. Por quê? Caiu no momento dele aparecer num momento histórico onde tem uma coisa, Hélio, que influencia muito mais do que o contato pessoal. É a tecnologia. Como ele é o rei da internet, ele é o rei das redes sociais, tanto que derrubaram exatamente a rede social dele. Aliás, uma coisa interessante, derrubaram a rede social que ele já tinha quase 12 milhões de pessoas. Todo dia, Hélio, todo dia, eu conferia, todo dia a rede social dele aumentava em 100 mil pessoas por dia. É a população de São Paulo, cara. É absurdo, é absurdo. Então, 12 milhões. Aí derrubaram a rede dele. Sabe quanto é que já está praticamente a rede reserva que ele criou? Em alguns dias, 4 milhões. Então, o que acontece? Isso é imparável, né? Aliás, todas as nossas negativas, a nossa repulsa, a tentativa de regulamentar rede social. Por quê? Porque isso é censura. Se alguém fala alguma bobagem, se alguém comete um crime na rede social, já tem a legislação para punir. Agora, como fizeram com ele, censura prévia, derrubaram as redes sociais do cara, de todo, das outras coisas dele, entendeu? Com base numa coisa que ele não fazia, que ele diziam que ele remunerava os cortes, mas ele não fazia isso durante o período eleitoral, já é um sintoma de desespero do sistema. Falou, temos que parar esse cara. Aí começaram a aparecer diversas coisas. Não, ele já fez isso lá atrás. Entrevista com ele é só para tentar atacá-lo. E ele se defende de tudo. Não vou dizer que é santo, que é perfeito, mas se o sistema está atacando desse jeito, é porque ele está incomodando. Então vamos prestar atenção nesse cara. E se ele vai influenciar, lógico que ele vai influenciar. Por quê? Ele descobriu a forma de influenciar nos dias de hoje, que é a internet. O Leandro botou aqui, trabalhar mais de 3 meses por ano para pagar impostos, alimentar o Leviatã do Estado brasileiro. Isso, Leandro, exatamente. De segurança nunca retorna para nós, povo. Isso. A Cláudia Greenberg, o Brasil sempre foi paternalista.
precisando de alguém para resolver, quando sair desse cabresto. Isso, Cláudia. Acabou. Isso aí. Que lindo, né? Que a gente vê que as pessoas estão entendendo o que a gente está falando. Hélio, é uma tendência sem volta, tá? Esclarecimento que veio através da internet, da tecnologia, está levando as pessoas a pensar, entendeu? Então, hoje você literalmente forma uma mentalidade através disso aqui, tá? Isso aqui não existia há muito tempo, tá, gente? Só existia Rede Globo e Jornal Nacional. Então, o que eles diziam era lei, tá? Então, o que acontece? O sistema está sendo agredido. O sistema vai contra-atacar, não tem a menor dúvida, tá? Inclusive, X. A questão, por que derrubaram mesmo o X no Brasil? Tá um escândalo isso, hein, gente? Por que daqui a pouco derrubam o Instagram? Por que amanhã não pode derrubar o Facebook? E aí? Onde é que nós vamos parar? Né? Liberdade de expressão não pode ser confundida com liberdade de agressão. Lógico que não, gente. Mas o povo não é bobo. Ele sabe que isso é uma manobra política para cercear a arma que nós temos hoje, Hélio. Porque isso é uma arma muito boa, para o bem e para o mal, mas é uma arma muito boa. Aqui, estamos passando aqui a informação. O governo vai pagar uma poupança para 2.400.000 estudantes. É o pé de meia. A poupança do ensino médio. O estudante elegível que concluir as 3 séries dessa etapa de ensino e participar do Enem poderá receber até R$ 9.200 do MEC. Sim. E por aí vai, é cada vez mais incentivos de quê? Que a gente olha, como a Cláudia falou, é um Estado paternalista que não se preocupa, tá, em que você atinja, você se desenvolva, você empreenda. Tá? É um governo e um sistema que quer aprisionar as pessoas. Né? Exatamente como se faz em Cuba. Né? Dizem que a medicina em Cuba é muito boa. Mas é a medicina estatal que não se sustenta porque o resto do país não se sustenta. Já me passaram outra coisa aqui, olha, o pessoal tá pegando mesmo, hein? A filósofa Marilena Chauí, professora da Universidade de São Paulo, revelou que fica muito agoniada quando um motorista de aplicativo... Vai com Deus! Eu ouvi isso, fica com Deus. Que absurdo, Marilena. Para Chauí, a frase indica que ele é pentecostalista e fundamentalista. E ela é contra, ela fica horrorizada quando alguém diz para ela, vai com Deus. Marilena, que intolerância religiosa, a pessoa só quer o seu bem, né? Se você não acredita em Deus, se você vai se ver depois da sua morte com uma coisa que você não sabe, já que Deus não existe. Aliás, Hélio, quem é que tenta acabar com Deus sempre? O Estado de esquerda. Ele quer substituir Deus pelo Estado paternalista e que te dá tudo. Então, para que você precisa de Deus? Né? Vi de Nicarágua, né, Hélio? O que está fazendo na Nicarágua com os padres católicos? Escorraçando, prendendo, sei lá o quê. Então, Marilena, que pena que você pensa assim, né? Mas a maioria do povo brasileiro é temente a Deus, tem temor por Deus, ama a Deus. E aquele motorista de Uber, quando te desejou que você vá com Deus, na verdade ele queria o seu bem, embora para você tenha sido muito difícil admitir dentro da sua corrente ideológica, né, que existe um ser superior, né, que te criou, que te ama, né, e quer o teu bem. Não fique com raiva do motorista de Uber, não. Agradeça, aliás, a Deus por ele ter te desejado ficar com Deus. Verdade. Fábio Costa Velho, grande abraço, o homem que mais entende de turismo em Teresópolis. Meu amigo, meu parceiro, meu irmão. Fábio Costa Velho, grande abraço também participando aqui com a gente, assistindo o programa. Lucas também assistindo o programa. Está animado hoje, né? Meu neto aqui assistindo o programa. 11h52. Nós estamos aqui pertinho da eleição de Teresópolis, a eleição do país inteiro, né? E agora em Teresópolis também. O Instituto Conservador de Teresópolis, eu quero entrar nesse assunto agora, né? Falar um pouquinho do Instituto. Né? Vocês estamos pautados... Peraí, tem mais participação aqui. Opa! Esse plano pé de meia foi um projeto elaborado pela candidata Tabata Amaral, percebendo que a evasão escolar aumentou consideravelmente. Mas tudo tem os dois lados. Claro, a gente já falou sobre isso. É isso, é interessante aqui a opinião e quem são as pessoas que estão participando. Depois eu vou falar para o Klaus quem são vocês que estão aqui, algumas das pessoas aqui participando. Eleição em Teresópolis, o Instituto Conservador está pautado em apoiar candidatos conservadores. Todos eles, pela enésima vez, nós apoiamos todos os candidatos conservadores, dentro daqueles princípios: Deus, pátria, família, defesa da vida desde a sua concepção e liberdade.
Hélio, eu sei, né? Eu já conversei com todos os candidatos, eu sei que nós temos uma grande maioria de candidatos a prefeito e a vereadores que são conservadores. Então, todos eles são apoiados. Vamos falar isso por 300 vezes, é difícil entender isso. Mas por que a gente está fazendo isso, gente? Porque nós temos conservadores em todos os partidos. E temos diversos conservadores. Então, isso até, às vezes até gera talvez um ciúme, uma incompreensão. Tá? Mas por quê? Por uma coisa básica. Nós queremos que o cargo seja preenchido por um conservador, seja na prefeitura, seja na Câmara Municipal. Aliás, todos eles, né? Na Câmara Municipal, os 21 cargos, vereadores conservadores. E na prefeitura, um conservador também. Apenas isso. Então, nós rogamos a Deus que seja eleito e estamos trabalhando para que tenhamos ali um conservador. Ponto. Entendeu? Ah, não importa quem seja. Não importa. Tá? Mas esse é o voto de cada um. O que a gente quer, literalmente, é que não seja alguém de esquerda. Isso a gente não quer e a gente pode falar aqui agora. De esquerda, não. A gente entende isso, eu entendo e acho que ser conservador não é ser exatamente contra. Você não queria, eu não quero alguém de esquerda, tá? Tudo bem. Mas não é ser exatamente contra, é ser a favor de coisas que não podem acontecer. Eu, por exemplo, eu sempre disse, Hélio Carracena, sou radicalmente contra o aborto. Tá? Por quê? Porque se eu entendo que Deus tem um propósito para cada um de nós, se eu entendo isso, mesmo aquela criança que veio de um ato sexual não permitido, não consensual, mas Deus tem um propósito para aquela criança. E eu fico imaginando, agora eu li há poucos dias, que as mulheres estão saindo daqui indo para a Bolívia para fazer aborto lá na Bolívia. Então elas têm tempo de pegar um avião, ir até a Bolívia e pensar. Gente, é uma vida que está ali dentro. É um absurdo. É uma aborto vida. é absurdo. Eu conclamo o seguinte, eu falei com os candidatos aqui de Teresópolis, os conservadores, pelo menos a prefeito, e todos, a maioria, muitos a vereador, né, que eu saiba, todos são contra o aborto, por exemplo. Tá? E que eu saiba, todos são contra a legalização das drogas também. Né? E essas são pautas, gente, da chamada pauta de costumes. Né? Quer dizer, são questões que impactam a nossa vida, Hélio, com certeza. Né? Mas naquele dia a dia da prefeitura, de, fazer um bom sistema de transporte, o asfaltamento das ruas, a segurança, a guarda municipal, etc., etc., todas aquelas coisas que não são a pauta de costumes, nós temos candidatos que estão conservadores que estão trazendo soluções até diferentes. Né? Cabe a você, o que eu peço é que você vote com consciência, mas cabe a você escolher a base, que é a base conservadora, né? Porque está calcada na pauta de costumes, como você falou. Né? Por exemplo, não vote em alguém que não acredita em Deus. Eu tenho que falar isso aqui. Né? Por quê? Porque eu acredito em Deus, então eu sou conservador. E ele também, então ele tem que acreditar em Deus. Agora, como ele vai gerir a cidade, como os vereadores vão produzir a sua parte legislativa, tá? Isso aí tem variações realmente. E aí a pessoa vai votar com consciência, escolhendo o melhor candidato. Agora, a base para a gente é realmente ser conservador. E concordo contigo. Mas eu não vi nenhum candidato, que eu saiba dos que eu conversei, né? Aliás, todos são literalmente, por exemplo, contra o aborto, contra as drogas, com sérias restrições à ideologia de gênero. Tá? Então, isso tudo nos deixa tranquilos. Né? O que a gente já não pode falar da esquerda, por quê? Porque a esquerda defende muito dessas pautas, né? É isso. O professor Leandro botou aqui, Marilena Chauí é mais uma idiota doutrinada e retrógrada. Mas tem efeito, sabe, Hélio? Porque quando ela coloca o seguinte, temos que ter a tolerância religiosa, não podemos atacar. Meu Deus do céu, ela sabe que uma pessoa que desejou que ela vá com Deus, no mínimo uma pessoa cristã. Né? Se ela coloca isso como uma agressão a ela, que ela fica incomodada, peraí, mas ela não está sendo democrática, né? Eu odeio a classe média. Eu odeio a classe média, provavelmente tem ali o seu carguinho, tem alguma coisa. Isso é uma bandeira, isso aí, o povo já está entendendo como é que é isso. Que mais? Tem mais gente participando aqui. Que legal. Conheço essa figura desde a minha graduação em História há 30 anos. Parou no tempo, é anacrônica. Anacrônica, nem na esquerda ela evoluiu. Qualquer brasileiro e brasileira nesses dias nefastos, individualistas, anticristos que querem destruir a nação ou destruir Israel, não são verdadeiros. Enfim, qualquer inimigo tem que ser identificado.
É bom, as pessoas estão. Isso significa que as pessoas estão entendendo o que a gente está falando. Aliás, Hélio, sobre Israel, rapidamente, tá? Por que existe essa interface entre, vamos dizer assim, os evangélicos, principalmente Israel, né? Isso é uma coisa que até eu lamento, a posição do nosso governo em todo o conflito de Israel, né? Foi uma catástrofe a posição do Ministério do Exterior do Brasil aqui, do Celso Amorim, etc. Eu considero assim, posso falar, né? Primeiro porque Israel foi atacado, mas Israel, gente, é o povo escolhido por Deus. Depois veio Jesus. Mas como é o povo escolhido por Deus, né, nós não temos como ser contra Israel. Isso é simples, é assim. Né? É simples assim, até porque ele só quer existir. Está cercado de todos os lados, com os outros países com proposta para aniquilar o Estado de Israel, atuando nesse sentido, e você vem dizer que é terrorismo, etc. Mas, enfim, aqui no Brasil, infelizmente, está indo nesse caminho. No programa de amanhã, eu vou estar recebendo aqui mais uma vez o doutor Ricardo, advogado, conservador também. E ele vem para falar, mas aí na parte prática, do que é uma eleição, do que pode, do que não pode, o que a gente tem que fazer. Um papo rápido com o doutor Ricardo. Aliás, Ricardo Vasconcelos, ele é filho do Jackson Vasconcelos. Já foi muito meu amigo no passado, não o vejo há algum tempo. Eu estou sempre em contato com o Rodrigo e com o Ricardo, que são os filhos dele. Jackson hoje é da Jovem Pan, comentarista lá na Jovem Pan, e vai vir no programa no dia 27, 28, 29, na segunda-feira, logo depois do debate. O Jackson Vasconcelos vai estar aqui no nosso programa para a gente debater o debate que vai acontecer no dia 27, que a TV Diário vai transmitir lá na OAB. Aliás, sexta-feira, dia 27, você podia estar aqui, hein? Eu estarei, 27. Dia 27 na OAB. Vai ser o debate, vai ser lá. Estarei. Vai ser lá, tem que dar teu nome para poder... Claro. Porque lá são só 80 pessoas que cabem lá. É limitado, estarei. É limitado. No programa de amanhã, além do Ricardo, eu vou estar recebendo aqui a Fê. Quem é a Fê? A Fernanda. Ela está começando um programa aqui na TV Diário e que prometo para vocês, o programa dela vai ser muito gostoso. Amanhã você vai saber o que é. Muito obrigado a todos vocês que estiveram. Programaço hoje. Cara, entrou num tema que eu adoro. Programaço. Hélio, e deixa aqui para todo mundo que quiser saber mais, a gente sempre deixa a base científica do que a gente está falando, né? A base é aqui, com Cada Brasileiro, um Governante, do Pablo Marçal. Acho que é uma excelente leitura. Gente de Deus, despertem, despertem. O Brasil está sendo roubado. Despertem, isso. Estamos sob ataque. Que coisa, né? Maria Felício entrou agora. Muito obrigado. Tem reprise 4 horas, tem reprise meia-noite, já está no YouTube e a gente volta amanhã, 10 da madrugada. Tchau, Cláudio. Obrigado. Tchau, Hélio. Um abraço.